pessoal, a entrevistada de hoje é a nossa querida irmã Cláudia, tá bom? Então você acompanha o nosso quadro aí, Foi Jesus, aqui na página do YouTube. Fica ligadinho, presta atenção no testemunho, porque eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração. O que faltava na sua vida antes de conhecer o Senhor Jesus? O amor de Cristo, a sabedoria. O que impedia a senhora de vir para Cristo? Naquela época eu trabalhava bastante, cuidava das filhas e quando alguém me chamava eu falava assim, eu não estou fazendo nada de errado, eu trabalho o dia inteiro, cuido das crianças, fico em casa, não saio. Então na minha mente eu não estava fazendo nada de errado. E a família chamava, a família convidava e eu falava, nem de casa eu saio. Então era aquela mente pequena de achar que se não está fazendo nada de errado, só cuidando das filhas e trabalhando, é salvo. Mas mesmo assim eu já entendia que para isso precisava o batismo, precisava se encontrar com Cristo. E qual é o seu chamado na obra de Deus? Eu acredito que o obreiro, ele vai aonde está precisando. Então, se estiver precisando no altar, a gente está ali. Se precisar abrir a reunião, a gente está ali. Precisar evangelizar, visitar o hospital. Mas assim, o meu chamado é orar por crianças. Deus me acorda à noite para orar por crianças que está sendo machucada, molestada, aprisionada. E é como se eu sentisse a dor das crianças. Qual a reação da sua família quando decidiu se firmar na igreja? Eles falaram até que enfim, porque há muitos anos eles oravam por mim, para mim ir para a igreja, para mim vir para a igreja. Aí um dia a minha filha mais velha, ela frequentava outra igreja e não estava satisfeita. Aí ela me convidou e falou, mãe, vamos na da Graça. E eu já assisti o missionário em casa, pela televisão. E eu peguei e falei, então vamos. Aí eu e minha filha mais velha, a gente veio para a igreja. Toda a sua família já conhece o amor de Cristo? Quase todos. Ainda tem uns rebeldes que precisa ser transformado, mas acredito que assim como a gente ora, alguém orou por mim e eu vim, assim como eu também oro, minha família ora, e pelas orações da minha mãe, que partiu, mas que Deus ainda se lembra da oração dela. A senhora teve uma grande perda na vida, o falecimento do seu marido. Como foi para a senhora e sua família? A gente perde o chão, né? Era um marido que fazia feira, que fazia mercado, que cuidava de tudo, que entendia de tudo e de repente tirou o chão. Mas nesse momento eu senti muita presença de Deus, mesmo não sendo da igreja, eu senti muita presença de Deus junto comigo. E quando eu olhava para as filhas, eu via que eu não podia cair, eu não podia chorar perto delas. Então é meio que a gente acaba se trancando na dor da gente para que os filhos não se enfraqueçam vendo a gente chorar. Mas foi um período muito difícil, eu tive que aprender a caminhar, aprender a fazer banco, que é uma coisa tão normal. Eu tive que aprender a ir no banco pagar conta, me envolver com conta corrente, é muito difícil. O que mais te motiva no dia a dia na obra de Deus? É conversar com as pessoas, é saber que eu tenho um Deus que me ama, que me cuida, que me protege. É vir para a casa do Senhor, é participar, é conhecer um pouquinho mais dele a cada dia. E o que mais te entristece? É quando eu vejo pessoas ainda dormindo dentro da igreja, espiritualmente. Isso me entristece, porque a palavra é colocada, a palavra está aí, ela ensina, ela nos conduz, mas às vezes as pessoas vêm por outros interesses e continua dentro da igreja e dormindo. Não se abre para que o Senhor possa entrar. Qual parte da sua vida a senhora considera o maior testemunho do agir de Deus? Qual parte? Quando eu me converti. Na verdade, todo dia eu me olho no espelho e falo, eu tenho que me melhorar um pouquinho mais. Mas quando eu encontrei mesmo Jesus, quando eu aceitei vir e eu comecei a conhecer, porque eu não vinha para a igreja, mas eu já lia a Bíblia em casa. Então, assim, eu tinha aquele horário de manhã para ler a Bíblia. Só que quando eu cheguei em Jericó, eu me revoltei com Deus. Porque eu vi pessoas morrendo ali, mulheres, crianças, a espada, e eu não entendia o lado espiritual daquilo. Então, quando eu vim para a igreja, eu comecei a entender não só a história, mas o lado espiritual de tudo aquilo.
Então, isso daí me aproximou muito mais de Deus. E na intercessão que a senhora faz pelas pessoas, qual o momento que mais te marcou? Quando eu oro pelas pessoas, quando o Senhor me levantou para orar por uma criança. E eu comecei a orar e eu sentia o medo que a criança sentia da porta se abrir. E aquele dia foi muito triste. E eu falei para Deus que eu não queria saber quem era aquela criança, porque na minha mente pequena eu falei para Deus, como eu vou chegar para essa família e falar, olha, Deus me levantou para orar pela tua filha e tal. Só que tempos depois essa criança estava dentro da igreja e a obreira chegou e falou que ela tinha sido machucada. E eu falei para as obreiras que se ela não contasse para o pastor, eu ia contar, ainda ia falar que ela não sabia e não quis falar nada. E naquele momento eu vi que eu agi muito errado de falar para Deus que eu não queria saber quem era a criança. Porque se Deus me levantou para orar, e se eu estava orando por aquela criança, Deus ele ia dar as condições certas, ele ia colocar o jeito certo. Eu não deveria ter falado eu não quero saber. E nunca mais eu fiz isso. Nunca mais eu falei, tentei ditar as regras para Deus. Isso é errado, porque ele vai capacitando, ele vai conduzindo, e quando você vê, você já chegou lá. Então, naquele dia, ele não pôde me usar. Ele me usou para levantar de madrugada, para orar por essa criança, e na minha mente, assim, eu sentia a criança, eu via a criança, e quando a criança apareceu na igreja, que falou, e Deus teve que usar outra obreira para falar com o pastor, porque eu tinha falado que eu não queria saber. E isso foi muito triste. Nunca mais eu falei isso com Deus. E o que a senhora tem de sonhos na sua vida na obra de Deus? Sonhos. Eu quero me manter de pé. Eu quero me manter de pé. Eu quero persistir até o final. E sei que sonhos eu prefiro deixar Deus. Deus sonhar por você. Porque Deus não dorme, né? Então os planos dele são perfeitos, bem melhores que os meus. Deixe uma mensagem para quem quer servir na obra de Deus. Quando a gente começa na obra de Deus, quando a gente começa a mexer com o mundo espiritual, é claro que os demônios não ficam contentes com isso. Então parece que a nossa vida se transforma, porque eu costumo falar que ninguém chuta cachorro morto. Então quando a pessoa se levanta para lutar com Cristo, claro que os demônios vão tentar tirá-la, vai paralisá-la. Eles vão usar coisas ao nosso redor, pessoas da nossa família, para afrontar. Mas que quando eles estão se mexendo é porque eles sabem, esse rebuliço todo é porque eles sabem que eles vão ter que sair. Então o que eu quero deixar para as pessoas na obra de Deus é que é para elas olhar a Deus, não olhar a situação, não olhar o que está passando, não tirar os focos do Senhor, porque se a gente quiser ser salvo, os nossos olhos têm que estar em Cristo. Amém. Qual versículo bíblico a senhora considera o principal para você? Eu tenho vários. Um que chama mais atenção. Depende o dia que eu estiver ali, depende, né? Porque eu acho que a Bíblia ela é um todo. Mas um que chama atenção. Mas o que chama para mim é esse que está aqui, em Isaías 45. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E às vezes a gente está no caminho certo, mas por um descuido a gente começa a desviar os olhos. E isso acontece com todo ser humano, principalmente com aquele que acha que sabe demais. Esse já desviou os olhos. Então eu gosto sempre de olhar. Então quando eu estou passando por problemas, quando eu estou passando por até alegrias, por qualquer coisa, aí é como se Deus falasse, olha, foca, olha para mim e foca. Então por isso que eu gosto desse versículo, porque a Bíblia toda se resume a isso, olhar a Deus. Amém. Não desviar o foco. Qual o louvor que mais toca o seu coração? Eu gosto de vários, mas eu não gosto de louvor que se repete. Eu gostava muito do escudo, mas aí começou a cantar todo dia, louvar todo dia, e eu acho que já vira uma reza. Quando começa todo dia, mas dia... Mas um especial dia, que a senhora gosta, que a senhora acha muito bonita a letra, assim, ou que te marcou, que a senhora ouviu, que chamou a atenção. Não sei, eu gosto... Paulo e Silas?
Silas. Tô proibida de falar de Famoso Paulo e Silas da Aline Barros. Eu amo Paulo e Silas da Aline Barros, porque eu acho que foi num momento de muito sofrimento que eles louvaram a Deus. E a gente não consegue louvar. A gente pode até chorar, orar, suplicar, clamar, mas louvar é muito difícil. Encher o pulmão assim, quando você está revoltado ou quando algo aconteceu que te deixou revoltado. Mas eles não, eles tinham tudo, Paulo e Silas, para estar revoltado, mas eles estavam louvando ao Senhor. E quando a gente louva ao Senhor, quando a gente adora ao Senhor, coisas maravilhosas acontecem. Amém. E se a senhora estivesse agora na frente de Jesus, o que diria para ele? Nada. Eu ia simplesmente me ajoelhar, me dobrar, chorar e agradecer. Mas eu acho muito difícil alguém ter alguma coisa para falar, porque é tanta grandiosidade, é tanto brilho. Se Moisés, só de falar com Deus, a sua face já brilhava tanto que ele tinha que cobrir o rosto, imagine a gente junto de Cristo. Como que vai conseguir tirar um som ou um pensamento? A gente não consegue, simplesmente eu iria me jogar aos pés dele. Nós temos um quadro aqui, irmã Cláudia, bem legal, que é do ping-pong, mas hoje a gente vai fazer diferente com a senhora. É um momento que a senhora vai falar, isso é de Deus ou está amarrado? Não precisa explicar o porquê, só fala se isso é de Deus ou está amarrado, tá bom? Comer do fruto proibido. Está amarrado. Dar o filho como sacrifício. De Deus. Olhar para trás. Como aprendizado. Voltar para o Egito. Jamais. A senhora tem que falar, tá amarrado é de Deus. Tá amarrado. Abrir o mar. É de Deus? É de Deus. Não matarás. É de Deus. Não roubarás. É de Deus. Não orarás. Tá amarrado. Templo de Salomão. Tempo abençoado, mas hoje o nosso coração é o templo. Abacuque. Abacuque. Eu acho que todos os... É de Deus. Pescar homens. Pescadores de homens, de Deus. Negar Jesus. Jamais. Pandemia. Do diabo. Quarentena. Quarentena. Poderia até dar certo se a pessoa trancada não tivesse depressão. Poderia. Se fosse Jesus crucificado. a minha salvação. A minha Então, libertação. foi de Deus, é de Deus. Batalha do Armagedon. É um dia que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Cristo é o Senhor. É de Deus. Política na igreja. Política na igreja é de Deus. Eu vou erguer a minha voz e te adorar, e te adorar. Vou levantar o meu louvor e te exaltar, e te exaltar. Então, pessoal, essa foi a entrevistada de hoje, a nossa querida irmã Cláudia. E você também pode ter o seu testemunho aqui na página da igreja, tá bom? Basta você dar o seu nome para o obreiro Júlia, aqui da Igreja do Parque Bancário. Você pode testemunhar tudo que Deus tem feito na sua vida. Até o próximo, fica com Deus.